Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 4. Se você achou, dê um glória a Deus. Amém. A palavra de Deus diz assim: digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Digo mais a vocês: todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, aberta, disponível e enviada até nós. Senhor Deus, nós pedimos que agora o Senhor nos ajude a compreendê-la, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, pelo poder do Teu Santo Espírito, para que nós realmente possamos compreender e viver a partir da Tua palavra. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria falar com vocês nessa noite sobre esse Deus, o Deus que não nos esquece, o Deus que não esquece de cada um de nós. Quando nós passamos por circunstâncias que muitas vezes fogem, do nosso controle, quando nós passamos por momentos difíceis, desafiadores na nossa vida, muitas vezes nós nos sentimos inseguros, nos sentimos tão incapazes, nós nos sentimos tão pequenos diante dessas coisas que vêm, nos desafiam de tal forma que chega até a nos confrontar se somos realmente capazes de passar por essas coisas que vêm sobre as nossas vidas. Eu não sei se você já se sentiu inseguro assim. Algumas situações que fogem realmente do nosso controle. Situações que muitas vezes nós dependemos da decisão de outras pessoas. Sejam para nos causar um bem ou para não nos causar um mal. Mas que nós dependemos dos outros. E sempre que foge de algo que está em nós de resolver, só por isso já é muito desafiador. Quantas vezes nós não nos sentimos inseguros diante das circunstâncias da vida? Quando temos medo do que os outros podem fazer conosco ou que deixam de fazer em nosso favor. Medo quando os recursos acabam. Medo quando a nossa saúde é prejudicada. Medo quando as nossas forças estão acabando. Quando nos sentimos cansados. A frustração de uma circunstância que não muda. A incerteza do amanhã, a angústia do passado ou a dor do presente. Quem nunca se sentiu fragilizado no seu caminhar? Quem nunca se sentiu fragilizado, abalado na sua vida? O problema das fragilidades da vida, quando elas vêm, esses embates chegam na nossa história, é que nós podemos começar a construir dentro de nós alguns pensamentos mentirosos. Quando as fragilidades chegam, quando essas circunstâncias nos envolvem, algumas mentiras começam a tomar conta do nosso coração. Mentiras como: Deus não se importa comigo, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não pode fazer.
Deus não está aqui, ou a pior delas, não há um Deus sobre os céus. Não há um Deus. Mentiras que surgem a partir das fragilidades da nossa vida. Quantos pensamentos falaciosos vêm sobre nós? E o perigo desses pensamentos mentirosos, dessas fortalezas que se erguem nas nossas mentes, nos nossos corações, é que elas têm o poder de nos conduzir a tomar más decisões. É quando nós fazemos as piores escolhas da nossa vida. É quando nós decidimos, então, conduzir a nossa história pelo poder dos nossos braços, pelas nossas capacidades. Ou pior, nós começamos a depositar a confiança em outro ser humano, para que ele resolva os meus problemas. É quando nós passamos a temer mais pessoas do que o próprio Deus, porque eu encontro no outro a resposta para o meu dilema. É quando passamos a tentar transformar a nossa história com a confiança na força humana. Por isso que a palavra de Deus já nos dá ali o alerta, né? Lá em Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto lhe será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Então, o remédio, o refrigério para nós está onde? No temor ao Senhor. Tanto que tem outro texto muito conhecido que a gente usa quando a gente é enganado por alguém. Aí vem e puxa, né? O respaldo bíblico para o engano. Aí a gente vai lá em Jeremias 17:5 e diz assim: maldito é o homem que confia no homem. Mas a gente não lê o resto do versículo, né? Lá diz assim, ó, na minha versão aqui: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Que esse texto está dizendo que maldito ou infeliz ou não abençoado é aquele homem que deposita a sua confiança na habilidade humana, não necessariamente uma terceira pessoa, mas às vezes na nossa própria habilidade, quando nós depositamos confiança naquilo que nós mesmos podemos fazer e desviamos o coração do Senhor, ou quando nós apoiamos a confiança em outro ser humano, nós não estamos num caminho de bênção diante dos olhos do Senhor. O temor de homens, queridos, é um veneno para a nossa vida com Deus. Envenena o nosso relacionamento com o Senhor. Temor, a gente tem que lembrar que é reverência, é medo, é honra, é confiança. Quando eu temo homens, eu estou tirando aquele lugar de reverência e honra que pertencia ao Senhor no meu coração, e eu estou dando lugar a outra pessoa para que ela ocupe esse lugar. Os pensamentos mentirosos gerados pelas fragilidades da vida podem até nos levar a abandonar o senhorio de Cristo nas nossas histórias. É muito perigoso. Por isso que nós lemos aí nesse texto, no versículo 4, o Senhor Jesus dizendo: olha, digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou lhes mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que nós não devemos temer aqueles que têm o poder de interferir somente num instante da nossa história, num momento, mas depositar todo o temor, toda a reverência, toda a nossa confiança naquele que tem o poder de nos dar a história e determinar o fim eterno dela.
O que o Senhor está dizendo, olha, não tema aquele que pode interferir o teu caminhar por um momento, mas tema aquele que te deu a graça de caminhar, e Ele tem o poder de determinar como que esse caminho vai durar por toda a eternidade. É esse que você deve temer, é a esse que você deve reverenciar, é a esse que você deve dirigir todas as tuas decisões, todo o teu coração, é ao Senhor. Esse é o que você tem que temer. O Senhor Deus, querido, Ele é soberano. Ele é o Criador do céu e da terra. Como nós cantamos, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo. Ele é o sim e o amém. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode. Ele é aquele que tem a mente insondável. Ele é a definição de sabedoria. Se há alguém que nós devemos temer e render a nossa vida, é a esse Deus vivo. Não temer a meros mortais como nós mesmos. O Senhor é o autor da vida. E esse autor da vida, Ele te ama. Ele te ama de uma forma imensurável. Ele tem zelo pela tua história, Ele tem zelo pela tua vida. Esse autor da vida, Ele te concedeu vida e Ele importa com cada detalhe, cada momento da tua história. Nenhum momento da tua vida está à parte dos olhos do Senhor, e Ele se importa com você. Ele tem zelo pelo que acontece na sua história. Deus se importa conosco, amém? Ele nos ama. Ele não se esquece de nós. No contexto aqui desse texto que nós lemos, quando o Senhor Jesus vem na terra, o Senhor Jesus, Ele havia ali, no tempo que Ele vivia, um grupo de pessoas religiosas chamados fariseus. Esses homens, eles tinham uma influência muito grande na nação de Israel. Esses homens, eles determinavam um padrão de vida, um padrão moral, um padrão cultural, um padrão religioso. Esses homens, eles tinham ali influência tão grande sobre a nação que eles tinham até a autoridade de mandar prender, de mandar condenar à morte. Eles tinham uma influência muito grande. Eles que determinavam os padrões das coisas. Só que o Senhor Jesus, quando vai se referir a eles, o Senhor Jesus diz assim, olha, esses homens são como sepulcros caiados. O que quer dizer isso? Era um sepulcro pintadinho de branco, bonitinho, bem adornado por fora, mas que carregava morte por dentro. Para nós mineiros por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Quem lembra dessa? Esses homens viviam de aparência. O seu externo era totalmente dedicado a princípios, mas não havia transformação interior. Não havia dentro deles um coração condizente com o seu discurso. Mas as pessoas temiam esses homens, porque eles tinham o poder de mandar prender, soltar, de mandar morrer ou não. Então todos se comportavam diante deles. Então aqueles homens que eram ali o padrão, a representação da religião, que deveriam trazer conforto à nação, apontar o caminho para Deus, era um instrumento de opressão para aquele povo. E se não bastasse isso, ainda o povo de Israel estava sobre o jugo romano. Eles estavam ali sobre a opressão romana, eles estavam cativos sobre o Império Romano, um império estrangeiro com as suas próprias leis, que eles eram obrigados a seguir, pagar imposto, obedecer. Então, eu queria que você imaginasse como que estava o coração de um judeu do primeiro século. Eu não tenho paz na minha nação, porque tem um povo que me oprime. E aí eu vou buscar conforto na religião. A religião é uma religião opressora, que me julga o tempo todo, que eu obrigo uma coisa que eu não consigo cumprir. Eles não tinham paz.
E aí eu quero que você lembre que quando a gente está diante das fragilidades da vida, a gente começa a construir pensamentos mentirosos dentro de nós. E provavelmente aqueles judeus do primeiro século estavam dizendo assim: Deus não se importa comigo. O Deus que prometeu que nós seríamos uma nação dele, não se importa conosco. Deus não está aqui. Deus não me ama. Deus não me vê. E arrisco dizer que até alguns poderiam ter abandonado a fé e falar: não há Deus sobre Israel. E é nesse contexto que o Senhor Jesus surge. O nosso Rei glorioso surge. O Messias prometido. E o Senhor Jesus então surge dizendo assim: olha, vocês não precisam mais temer esse contexto que está ao redor de vocês, porque eu estou com vocês. Olha, vocês não precisam mais se render a esses pensamentos mentirosos, temer a homens, buscar a própria sorte, porque eu estou aqui com vocês. Vocês não precisam temer aqueles que têm até o poder de matar vocês nesse tempo, mas temam ao Deus vivo, que tem o poder não só de matar, mas de determinar o destino eterno da alma de vocês. Olha, não temam mais esse contexto opressor, mas temam o Senhor Deus, que tem o poder de libertar vocês de uma forma definitiva desse contexto totalmente de opressão, totalmente de sofrimento. Eu estou aqui no meio de vocês. Eu vim mostrar a quem realmente vocês devem temer. Era isso que o Senhor Jesus surge. Por isso que aí no versículo 5 diz: eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Eu, porém, vou mostrar a vocês. Eu estou com vocês. O Senhor Jesus, ele veio para destronar todo pensamento mentiroso que reina sobre os nossos corações. Cristo veio revelar a pessoa de Deus ao seu povo. Cristo veio revelar o poder e o amor de Deus atuante no meio do seu povo. Cristo veio revelar a face do nosso Senhor. Cristo veio revelar o quão poderoso nosso Deus é e o quanto Ele nos ama. Cristo veio mostrar que Deus realmente não se esquece de nós. Deus não abandonou a humanidade à deriva nesse mar aqui chamado vida. O Senhor se importa conosco. O que estava acontecendo naquele momento é o Senhor dizendo: olha, a partir de agora vocês podem ter coragem para se levantar contra esse sistema opressor. Vocês podem ter coragem para se posicionar de uma forma diferente, porque eu estou com vocês. Talvez nessa noite eu não saiba quais são as circunstâncias que têm cercado a tua vida. O que se mostra na sua vida que te torna frágil. Talvez eu não saiba aquilo que tem te oprimido de tal forma que tem te feito recuar, tem te feito abaixar a cabeça, retroceder, desistir. Talvez eu não saiba o que pode estar acontecendo aí na tua história que te faça construir pensamentos mentirosos e dizer a ponto de dizer: Deus não se importa comigo, Deus não me vê, Deus não me ouve, Deus não me ama, Deus não está aqui, não há um Deus. Mas eu queria te lembrar nessa noite que o Deus vivo, Ele não se esquece. O Deus vivo está mais perto do que você pode imaginar. O Deus vivo está com os olhos sobre a tua história. O Deus vivo se importa com você. Ele não se esquece da sua vida em nenhum instante. Ele não desiste de você. Sabe, hoje é noite da ousadia, da coragem, de nós nos posicionarmos contra aquilo que nos torna frágil. Tomar o nosso coração. A partir do momento que a gente tiver a revelação do poder e do amor de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite.
É sobre como nós podemos aumentar essa ousadia, essa coragem de nos posicionar contra aquilo que nos torna frágil. E aí eu quero te lembrar que há um poder e um amor disponível sobre a tua história para te tornar ousado, corajoso o suficiente para se levantar diante das opressões da vida. A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que como que eu aumento a minha ousadia, é que eu tenho que me lembrar da proporção do poder de Deus. Eu preciso me lembrar que a proporção desse poder do nosso Deus é imensurável, não tem medida. Por isso que o Senhor está dizendo, olha, não tema aqueles que podem te ferir por um momento, mas tema aquele que pode determinar o curso eterno da tua história. O que o Senhor está dizendo é que é Ele quem determina tudo. É Ele que já escreveu a tua história. Na verdade, o fim de tudo já está aqui contido nesse livro. E Ele já disse, Ele venceu esse mundo. Já está um dia determinado, onde Ele vai pôr fim a toda dor, a todo sofrimento, a toda morte, a toda injustiça. Já há um dia determinado. O fim de tudo já está escrito. E Cristo Jesus sai vitorioso. E essa é a proporção do poder do Deus que está sobre as nossas vidas. Então, como que eu não me rendo às fragilidades, às circunstâncias, aquilo que vem me oprimir? É quando eu olho e eu entendo, há um Deus soberano sobre os céus e a terra. Há um Deus que determina e tem o governo de todas as coisas. Ele é o autor da tua história, querido. A segurança que nele nós já somos mais do que vencedores é o que nos impulsiona a permanecer firmes. Amém? Então, para a gente manter essa ousadia de fé, não recuar, é necessário lembrar da proporção do poder de Deus. Ele é aquele que falou e tudo passou a existir, que traz à existência coisas que não existem. Ele é aquele que quando fala, tudo se dobra diante dele, queridos. Ele está agora glorioso, sentado num trono, e é Ele que reina sobre tudo e todos. É Ele que diz o sim e o amém. Por isso que Paulo escreve em Romanos 8:31, ele vai dizer assim, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É assim que nós temos que caminhar, ousadamente sobre essa terra, lembrando da proporção do poder de Deus. Amém? Então que você se lembre nessa noite, que mais do que temer pessoas, a gente tem que temer aquele que tem o poder para determinar o fim eterno de tudo. O fim eterno de tudo. Tudo é passageiro, mas pelo poder e autoridade de Deus, Ele pode determinar que algo seja eterno. A segunda coisa que eu aprendo aqui para nós termos a ousadia de enfrentar os desafios do dia a dia, é além de lembrar da proporção do poder de Deus, nós temos que lembrar da proporção do amor de Deus. O texto continua aí no versículo 6 e diz assim, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Sabe, o pardal aqui era a ave ali que era vendida, comercializada no mercado, era, vamos dizer assim, a fonte de carne, de alimento ali, de menor valor que havia no mercado naquele tempo. Se vendia ali aquelas aves ali como alimento, uma fonte ali, e quando fala aí 2 moedinhas, é a 16ª parte de um denário. Denário é um dia de trabalho.
Era dividir o dia de trabalho por 16. Esse era o valor de uma moedinha. Aí está falando que compra 5 passarinhos por 2 moedinhas. Então não valia nada. Era muito barato. E o Senhor está dizendo, olha, esse animal, esse passarinho que vocês consideram aí menosprezo, que não tem nenhum valor aos olhos de vocês, esse passarinho não é esquecido por mim. Isso que vocês consideram que é insignificante aos seus olhos, para o Senhor ainda há valor. Para o Senhor, Ele zela por isso, Ele zela pela sua criação, Ele não se esquece de uma pequena ave. Esse é o zelo do Deus que nós servimos. Tanto que em Mateus 6:26, ele também dá um exemplo, seguindo essa mesma ilustração. Ele vai dizer assim, olha, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Olha o que o Senhor Deus está dizendo, olha esses passarinhos que estão aí voando, insignificantes para vocês, esses eu alimento eles dia após dia, esses eu dou o fôlego de vida para eles, esses eu os protejo, eu os sustento. Entretanto, Ele não se esquece de nenhum deles. E eu queria que essas palavras hoje, elas fossem gravadas no teu coração. Quando você estiver passando pelos momentos mais desafiadores da tua vida, que essa palavra que ressoe sobre a tua alma, sobre o teu espírito, que venha a voz do Espírito Santo dizendo, olha, entretanto, o Senhor não se esquece de nenhum deles. Entretanto, o Senhor não se esquece de nenhum de nós também. Porque o texto diz aí, olha, não se vendem, né, os pardais por 2 moedinhas, entretanto Deus não se esquece de nenhum deles, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. O que o Senhor está dizendo, olha, eu conheço a sua estrutura, eu conheço quem você é, foi eu que te formei, foi eu que te criei. É o Senhor que te moldou no ventre da sua mãe, é Ele que declarava os pensamentos dEle ao teu respeito, os propósitos dEle, a vontade dEle sobre a tua vida, é Ele que formou cada característica do teu ser, como você é, Ele conhece cada detalhe da tua história, cada cabelo da sua cabeça estão contados. Ele te moldou com amor, com zelo. Ele determinou os teus dias. Ele é o Deus que realmente sabe como você é. E às vezes quando nós ouvimos isso, né? Deus sabe quem realmente eu sou. E antes que isso surja de uma forma confrontadora no seu coração, eu queria te lembrar que Deus te conhece como realmente você é, não é pelos seus comportamentos, não é pelo que você tem feito, mas é que quando Ele olha para você, Ele enxerga além das camadas das tuas ações, mas Ele enxerga aquele que Ele estava moldando lá no ventre da sua mãe, aquela que Ele criou para você realmente ser, aquele que Ele vê, é aquele que é os propósitos dEle manifestos nessa terra, não é os nossos comportamentos, não é as nossas ações. É por isso que Deus não desiste de nós, porque se Ele se apegasse somente aquilo que nós fazemos de errado, nós já estávamos lançados nesse inferno que ele cita aqui, mas quando ele olha, ele não desiste, porque ele vê o propósito, a obra da criação dele, ele vê aquele que ele criou, segundo a sua imagem e semelhança, por isso que ele não despreza, porque ele vê a obra-prima dele, aquilo que você pode ser nas mãos dele, queridos. Entretanto, ele não esquece de nenhum deles. Essa é a proporção do amor de Deus. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais.
O Senhor está dizendo: olha, se eu não esqueço de um ser tão insignificante, você acha que eu esqueceria aquele que eu fiz, a minha imagem e semelhança? Por isso hoje que esses pensamentos mentirosos caiam por terra, que toda mentira na sua mente, todo pensamento falacioso caia sobre o poder desta palavra. Deus não se esquece de você. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por amor a todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você não foi esquecido por Deus, querido. Os olhos do Senhor passam por toda essa terra. 1 Crônicas 16, 9 diz isso: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àquele cujo coração é totalmente dele. Isaías 59, 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Isaías 41, 9 diz: você, a quem eu trouxe dos confins da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse: você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o teu Deus. Eu lhe dou força sim, eu o ajudo sim, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Versículo 7, não temam, vocês valem muito mais do que pardais. Que essa palavra hoje entre no nosso coração e que nós possamos escutar a voz do Espírito dizendo: não temam, não tenham medo. Vocês são valiosos aos olhos do Senhor. O preço que você tem aos olhos de Cristo é o preço daquele sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário. Não foram 2 moedinhas que foi dado em pagamento pela tua vida, mas é aquilo que havia de mais valioso nos céus, o sangue puro e precioso de Cristo Jesus. É por esse valor que você foi comprado. É esse valor que demonstra como o Senhor nos trata, como o Senhor nos vê. Ele nos ama e Ele não esquece das nossas vidas. Por isso eu queria que nessa noite teu coração fosse tomado de um encorajamento, não pelas tuas forças, não pelo que você tem vivido, mas que o teu coração fosse tomado por essa ousadia de dizer: há um Deus todo-poderoso que zela pela minha vida e que me ama de uma forma que eu não posso medir. Ele me ama de uma forma imensurável. Que a lembrança da proporção do poder de Deus e do amor de Deus domine os nossos corações. Quando as circunstâncias quiserem nos fragilizar, nos fazer encurvar diante delas, nós vamos dizer: há um Deus todo-poderoso e há um Deus que me ama. Amém? Para a gente encerrar, versículo 8: digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Sabe o que o Senhor está nos dizendo aqui? É aquele que tem ousadia para se posicionar dizendo: eu sou teu Deus. Ele tem todo o poder e autoridade e um amor imensurável para dizer: eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Esse livro que nós cremos que é a palavra de Deus se encerra dizendo assim: esse povo será o meu povo e eu serei o seu Deus. O que o Senhor está dizendo aqui: olha para a proporção do meu poder,
olha para a proporção do meu amor e tenha a ousadia, a coragem de se posicionar fielmente como meu e me confessa diante das pessoas, viva, conduza a tua vida totalmente rendida a mim, porque eu estou aqui totalmente disposto para me posicionar em teu favor. Me posicionar diante das circunstâncias, me posicionar diante dos céus e dizer: esse me pertence, essa me pertence, é propriedade minha, é eu que cuido, é eu que zelo, é eu que protejo, é eu que abrigo, é eu que liberto, é eu que salvo, é eu que dou vida. Aquele que me confessa diante dos homens, confessa diante das circunstâncias, eu vou confessar diante dos céus que é meu, pertence a mim, está guardado em mim. A segurança da nossa história é que esse poder e esse amor está sobre nós. Cristo veio para mostrar que Deus não se esqueceu de nós. Cristo veio para manifestar o amor e o poder de Deus nessa terra. E aqueles que estão em Cristo, agora esse poder e esse amor é derramado sobre nós pelo Espírito Santo de Deus. Porque a obra de Cristo não acaba simplesmente no manifestar do poder da glória de Deus, que diz assim: eis aí Emanuel, Deus conosco. Mas o Espírito Santo de Deus foi derramado nos nossos corações para que esse amor agora habite dentro de nós e nós possamos dizer agora: é Deus em nós, habitando no meu coração. E aí, o amor domina o nosso coração e o poder reveste as nossas vidas. Por isso nós podemos caminhar com ousadia de dizer: o poder e o amor de Deus está conosco. Porque Ele derramou isso sobre nós. E se você não tem essa ousadia, se você não tem essa compreensão, basta hoje você dizer: Cristo, eu quero você na minha vida. Eu quero o Senhor na minha história. Eu quero o Senhor fazendo morada dentro de mim. Eu quero te confessar diante das pessoas, render a minha vida, temer só o Senhor, para que esse poder e esse amor me cerque por todos os lados. Amém? Se você já está em Cristo, é a noite de nós dizermos: eu renovo essa aliança com o Senhor. Eu confesso o Senhor mais uma vez, porque o Senhor é o amado da minha alma. E que o teu poder e o teu amor sustente a minha história. Você concorda com isso? Você entende a proporção desse poder e desse amor que está aqui disponível?